Graça e paz a todos. É com grande alegria que estou aqui novamente para fazermos esse estudo, falando hoje, continuando a nossa lição, falando hoje de Gênesis capítulo 6, da perdição da raça humana, da queda humana e do dilúvio que viria sobre a terra. Amém? Espírito Santo de Deus, seja conosco, ó Pai. Fala em nossos corações, ministra em nossos corações pelo poder que há no nome de Jesus. Através da Tua palavra, Senhor, fale conosco. Irmãos, então, começando fazendo a leitura de Gênesis capítulo 6, que fala: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquela que lhe agradava. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contentará com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram a filha dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles eram os heróis do passado, homens famosos. O que acontece, irmãos, essa primeira leitura que fizemos aqui, verdade, é que o que acontece, os filhos de Deus, os descendentes de Sete, aqueles que trouxe de volta a adoração ao meio povo de Deus, aqueles que guardaram os mandamentos do Senhor, logo após que Abel morreu, estes viram que as filhas dos homens eram formosas, ou seja, as mulheres da descendência de Caim eram formosas e belas, e o que acontece, eles se relacionam com ela e nascem homens perversos naquela época, os gigantes daquela época, homens poderosos, como a Bíblia fala, mas para Deus, homens corruptos, homens maus. E por causa dessa devastação, aqueles homens e mulheres começam a fazer o que não agrada a Deus, começa a se prostituir, começa a matar, começa a se afastar cada dia mais dos olhos de Deus, a ponto de continuar naquela terra apenas Noé e sua família como justos. Então, irmãos, o que acontece? Deus faz um plano, a terra não poderia continuar daquela forma. Em Deus impõe aquela geração a sua justiça através do dilúvio para limpar a terra, para purificar a terra e para que viesse a tornar tudo novamente, a começar de novo uma nova genealogia através de Noé agora. Então, o que aprendemos em primeiro que agora é que o perigo que nos traz a mistura de povos, a mistura daqueles que temem a Deus, a mistura daqueles que amam a Deus e com a mistura daqueles que não querem nada com Deus, que não obedecem às leis do Senhor. Essa mistura não é boa para o povo de Deus e trouxe grande consequência para aquele povo. Então, continuando a lição, diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Como entendermos esse texto, que nós sabemos que Deus não é homem para que se arrependa, e Deus aqui fala que, de uma certa forma, a palavra aqui nos mostra que Deus se arrepende de ter criado o homem, de ter feito o homem. Certamente, irmão, se Deus tivesse se arrependido do fundo do seu coração de ter feito o homem, ele exterminaria todos e não existiríamos aqui para contar história. Na verdade, o que houve no coração de Deus foi uma grande tristeza, pois aquele que ele havia formado perfeito para a sua adoração tinha se corrompido, tinha abandonado, tinha afastado o caminho dele, mas
Porém, por outro lado, a Bíblia aqui vem nos apresentar Noé, um homem que viveu nesse período em que todos abandonaram o Senhor. Este homem preserva a palavra de Deus na sua vida e no seio da tua família. O que nós aprendemos com isso é que mesmo em meio à corrupção, mesmo em meio a um povo idólatra, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio a uma nação que não querem saber nada do Senhor, é possível preservar a fé, perseverar na fé. Isso que Noé fez, esse grande exemplo de homem de Deus. Continuando a lição, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu o destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, de vida em compartimento e revista de piche, porque dentro e por fora. O que nós vamos ver aqui, irmãos, é o carinho e o amor de Deus para a vida de Noé. O que nós aprendemos nessa lição é a justiça de Deus. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Deus é justo, tanto para o bem, tanto para o mal. Aquele que faz justiça, aquele que é justo, receberá o seu galardão. Porém, aquele que faz o mal, receberá também a condenação eterna. Então é isso aqui que o Senhor fala com Moisés, com Noé, Noé, aqueles que não perseveraram, aqueles que não creram na pregação, aqueles que me abandonaram, que afastaram, que não creram, mesmo você vai pregar por este período, as pessoas não vão crer, esses já estão condenados. Porém você, Noé, fará uma arca e entrará nela com a sua família e você será preservado. Continuando a leitura, mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para preservarem vivos com você. Aí, fechando o versículo 22, fala: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Aqui, para finalizar, irmãos, a Bíblia vai nos relatar, nos mostrar um pouco do caráter de Noé, desse homem. Às vezes a gente se pergunta como que Deus abomina uma geração inteira e volta o seu coração apenas para um homem, somente para uma família, somente para Noé. Mas aqui está a resposta de Deus para nossas vidas. Está a resposta de Noé para nossas vidas, para que aprendamos. Noé fez tudo o que o Senhor ordenou que ele fizesse na construção da arca e na sua vida. Noé agradou o coração de Deus, sendo obediente à palavra de Deus, sendo obediente às ordens de Deus. Então, irmãos, cabe a nós guardarmos a palavra de Deus em nossos corações. Em nome de Jesus, que nós aprendamos com esse grande homem, Noé. Fiquem na paz, um forte abraço.